Tudo bem, Eduardo? Hoje o Jornal Mendes do Amanhã está recebendo Eduardo Grossfeldt e hoje vamos aproveitar um pouco dos seus conhecimentos doutrinários. E antes disso, me diga uma coisa: como anda o movimento espírita em Barretos e região? Olá para todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E nós vemos o movimento espírita passando por algumas dificuldades, algumas incompreensões a respeito do que é a verdadeira doutrina espírita, o que ela nos propõe. Acredito que nós temos hoje um problema muito grande de comprometimento das pessoas, de envolvimento. As pessoas estão muito mais preocupadas em buscar a casa espírita como alternativas para os seus problemas pessoais, receber a fluidificação da água, o passe e outras coisas mais, mas está muito difícil arrumar trabalhadores que se envolvam efetivamente na doutrina. Penso que isso é uma fase que nós estamos passando. Recebemos há pouco tempo um alerta do Divaldo sobre a influência das forças negativas no movimento espírita, e todos nós estamos passando por isso, mas temos que, nós que estamos envolvidos, comprometidos, buscar trazer outras pessoas para o nosso lado também. Eu vejo com bons olhos, porque a doutrina espírita é aquela que nos traz os esclarecimentos, nos tira aquelas dúvidas que nós temos, que a maioria das religiões não nos respondem. E o Lar das Crianças? Como que está essa instituição que você preside? É interessante que eu estava conversando com o Dr. Alberto sobre o Jardim das Oliveiras lá, e nós percebemos que as dificuldades são praticamente as mesmas, né? Acho que em todo o Brasil, essa crise que o Brasil passou, o poder público com as suas dificuldades financeiras, a má aplicação de recursos, a maioria das prefeituras e estados quebrados, não deixa de ter um certo reflexo nas instituições. E passamos um ano de 2017 muito difícil, com muitas incertezas, e a partir do momento que nós decidimos fazer aquilo que nós damos conta, com os nossos recursos, com as nossas forças, com a ajuda espiritual, nós voltamos a entrar no eixo. Agora, esse ano de 2018, estamos com melhores definições. Vamos atender 140 crianças de 0 a 3 anos, atendemos em média 400 a 500 gestantes por ano, fora os papais. Então o Lar da Criança é uma bênção nas nossas vidas, porque ele só pratica o bem, o amor e a caridade. As vibrações eles são positivas demais, além de ser o apoio da USE e o apoio das demais casas espíritas também, porque ele acaba ajudando as demais instituições. Então vamos falar de um assunto bem importante, também relacionado aos trabalhos sociais, de material às crianças. Você é um árduo trabalhador da divulgação da destinação direta do imposto de renda para fundos da criança e do adolescente. Todo mundo pode doar, as pessoas físicas, jurídicas, e quais percentuais? Sim, nós estamos nessa luta há mais de 10 anos também. É uma fonte importante de recursos para as instituições para suprir justamente o que o poder público não nos dá. E qualquer pessoa física que faça a sua declaração no modelo completo, utilizando as deduções legais, a gente utiliza esse termo modelo completo, ele pode destinar até 6% do imposto devido, não do imposto a pagar nem do imposto a restituir, do imposto devido, aquilo que fica para o governo, ele pode destinar. Vou deixar claro que isso não é uma doação, a pessoa não está doando nada, não está tirando um centavo do bolso, simplesmente ele vai pegar uma parcela daquele montante que iria para o governo federal, para o ralo do governo federal, e deixar com os fundos, e os fundos sim aplicam com a criança e adolescente. As pessoas jurídicas são aquelas que declaram no lucro real, elas podem doar até 1% do seu imposto devido para os fundos da criança e adolescente. Então ela está direcionando, e isso daí é uma fonte de recurso muito importante. Nós percebemos que muitas cidades ainda não captam, ainda não tem estruturas. Eu tenho sido convidado e tenho ido em várias cidades, fui em Jaú, fui em Araguaína, fui aqui perto de Catanduva, esqueci o nome, Taquaritinga, agora estou em Catanduva também, para mobilizar as forças da sociedade para que elas busquem recursos dessa forma tão importante que vai promover o desenvolvimento
da localidade, da cidade e também ajudar as instituições beneficentes. E os prazos para essa destinação? Pode doar direto para entidade específica ou não? Tem um outro fundo? O que fica responsável para essa distribuição? Como funciona? Na realidade existe bom, primeiro vamos com relação aos prazos, tá? A pessoa pode doar durante o ano 6% do valor do imposto para deduzir no ano seguinte. Quem não doou ou doou menos que esse valor pode doar 3%, destinar, vamos mudar a palavra, destinar 3% agora na declaração, que começa em março e abril. Ele pode fazer esse direcionamento. O próprio programa calcula, ele tem nenhum trabalho. Quando ele está para fechar a declaração, ele vai lá, doação Fundo da Criança e Adolescente, ECA, e ele já calcula. Ele vai direcionar para o fundo municipal da sua cidade, ou do estado, ou nacional. Ele pode escolher isso. Ou de outra cidade, ele pode doar para outra cidade também. Nós temos muitos doadores de outras cidades. Uma confusão muito grande que as pessoas fazem achando que o dinheiro vai para a prefeitura. Não. O Fundo da Criança e Adolescente, o CMDCA, ele é autônomo, ele tem uma conta própria, com CNPJ próprio, são os membros do CMDCA, que é formado por uma comissão paritária entre sociedade civil e poder público. Então você tem o pessoal da sociedade civil, das entidades também no fundo, que vão analisar projetos e direcionar esses recursos. Então podem doar sem nenhum medo. Você não pode doar diretamente para entidades. Quem aliás, para poder doar, você pode, só que não é dedutivo do imposto. Tá? O imposto de renda é específico para fundos municipais, fundos estaduais e fundo federal. Tá? Então ela pode doar agora na declaração, pessoa física 3%, pessoa jurídica não pode agora, só durante o ano na sua declaração 1% para pessoa jurídica. Entendi. Agora sim, falando de doutrina, você nos permite, se você nos permitir, vamos brincar um pouco. Os títulos de algumas de suas palestras. Começando, qual o cheiro do passado? O cheiro do passado, ele sempre será negativo. Tá? Porque nós não estamos aqui na Terra para ficar lamentando as coisas negativas que aconteceram, nem vivenciando somente as coisas boas que também nos aconteceram. Nós temos que viver o presente visando o futuro. Hoje, nós somos o reflexo do que nós fizemos no nosso passado, independente se ele foi bom ou negativo. No futuro, nós seremos aquilo que nós estamos construindo agora. Então a mensagem, essa palestra foi inspirada numa palestra do pastor Cláudio Duarte. Nós fizemos as adequações para a doutrina espírita. Então nós temos que viver o nosso presente. Agora é o que importa, agora é a hora de você fazer. Vamos lembrar daquela frase famosa do Chico: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Então o nosso foco é agora. O que passou, passou, seja bom ou seja ruim. A felicidade deste mundo, Eduardo? Claro que é deste mundo, né? Claro, ela é deste mundo relativamente àquilo que nós conseguimos, né? Você pega o Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura, ele nos fala que para cada imperfeição que nós temos é um sofrimento a mais. Cada imperfeição que nós tiramos é um sofrimento a menos. E para cada virtude que nós adquirimos é uma felicidade a mais. Então a felicidade depende de como nós encaramos as coisas que nos acontecem. Você tem sempre que ver o lado positivo, o lado bom das coisas. Eu vejo, por exemplo, a corrupção. Tem muitos que falam, mas tem muita corrupção, tá isso. Nós temos que ver que está sendo feito uma casa às roxas, que está sendo levantado, que tem já pessoas influentes presas que isso era impossível num passado muito próximo. Então a felicidade, sim, depende da maneira como você ama o que você tem. Você aspirar às coisas é bom, faz parte das suas paixões. Mas você amar o que você tem, isso é que vai te dar a felicidade. Qual a lógica do pensamento espírita? O pensamento espírita é totalmente racional. Tá? Nós ainda vivemos num mundo mágico. Esse é o grande problema. Nós vivemos na mágica, achando que as coisas vão acontecer sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. Então o pensamento espírita, Kardec era um cientista. Kardec codificou toda a doutrina embasado em
tem metodologia científica, ela tem toda uma lógica, uma coerência, e nada na nossa vida nos acontece sem que nós sejamos os próprios autores. Nós esperamos que as coisas... Vou ganhar na loteria. Não, isso é pensamento mágico. Minha dor vai sumir de repente. Vou lá no centro fazer uma cirurgia espiritual. Isso é pensamento mágico. Tá? Você não cura a sua doença a não ser através da sua transformação moral, da sua mudança interior. E essa agora? Sem essa adaptação, por que o título da palestra? Doença ou doença? Exatamente o que nós estamos falando, porque na realidade, na doutrina espírita, nós sabemos que as doenças não existem. Existem as doenças. Hoje nós receberemos uma palestra do Dr. Alberto, que ele tem uma colocação muito firme, porque as doenças nada mais são do que desequilíbrios energéticos que nós provocamos de acordo com o nosso comportamento. As doenças são fraturas da alma devido a não respeitar os limites do nosso corpo. Então, a Gênese nos traz, na parte de fluidos, que se nós temos a célula negra malsã, como é que você faz a cura? Pela substituição por uma boa, por uma sã. Mas para isso você tem que ter bons fluidos, pensamento equilibrado, força no pensamento, desejar e agir para que aquilo aconteça. O grande problema é que nós desejamos muito e agimos pouco. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, uma úlcera, o que seria isso? É um castigo de Deus? Não, Deus não castiga. Tá? Então, seria o seu estômago falando assim: olha, meu amigo, eu não aguento mais. Maneira um pouquinho na comida, maneira um pouquinho nessa bebida aí, eu já estou saturada. Então, a doença nada mais é do que um reflexo daquilo que nós fazemos. No livro Ação e Reação, André Luiz define que nós temos a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. A dor auxílio é aquela que vem para nos alertar, para mudarmos o nosso comportamento, para não sofrermos mais adiante. Então é um aviso para que você mude o seu comportamento. E para encerrar, este é um ano eleitoral em nosso país. Então pergunto a você, que é espírita e também participa dos pleitos eleitorais, auxiliando a justiça eleitoral, na análise de prestação de contas dos partidos e candidatos, à luz da doutrina espírita. Não somente o espírita, né? Nós não podemos diferenciar o espírita como uma categoria, como uma parte, assim como os judeus achavam que o Deus era de Israel. Tá? O comportamento deve ser de todo mundo. O do espírita deve ser melhor ainda, por quê? Porque ele conhece, ele recebe a base, ele sabe o que tem que fazer. Então ele tem que ter um comportamento digno, um comportamento de exemplo. Eu levei muito tempo para compreender aquela pergunta que fala do livro dos Espíritos, que fala assim: por que os bons ainda sobrepujam, por que os maus sobrepujam os bons? Porque os bons são tímidos, os maus são ousados, atrevidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. E muita gente usa essa frase para promover protestos, atos de violência e outras coisas mais, mas o bom, ele tem que agir na sociedade não combatendo o mal, não sendo contra o mal, mas dando o seu exemplo, agindo nas suas atitudes de acordo com o que a doutrina nos fala, de acordo com o que Jesus nos pregou. Nós vemos que Gandhi libertou a Índia sem derramar uma gota de sangue. Martin Luther King, nós temos exemplo, Nelson Mandela e o próprio Jesus, que em momento algum ele reagiu. E quando ele estava sendo preso e que Pedro corta a orelha do soldado, ele fala assim: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. A humanidade esperava um Jesus num cavalo flamejante, com uma espada flamejante que destruísse todos os seus inimigos. E muitas vezes nós pensamos assim, que todo mundo tem que ir preso, tem que acabar isso, acabar aquilo. E não, nós temos que agir pelo amor, nós temos que agir pelo exemplo, pelo trabalho incessante no bem, mostrando para as pessoas, elas só vão
se modificar quando elas perceberem mudanças em nós. Porque assim como o mal é contagioso, o bem também é contagioso. Então temos que ser um exemplo na nossa sociedade, não praticando a corrupção. Nós nos enganamos com o que é corrupção, achamos que é roubar milhões lá em cima. Não, a corrupção é você não chegar a um profissional liberal e falar assim, ó, um recibo 10% mais barato ou mais caro. Isso é corrupção. Quando você chega e estaciona numa vaga proibida, isso é corrupção. Quando você pede um favor para o seu filho, quando você age, nós estamos no lar da criança, quantos e quantos pedidos nós recebemos para que coloque a criança lá na nossa instituição? E nós temos alguns critérios que nós temos que observar e respeitar. Então, esse é o posicionamento do espírita. Ao espírita é permitido entrar na política? Claro, ele é um ser humano, ele pode, né? E a partir do momento que ele entra, ele tem que agir corretamente. É isso que se espera dele. Infelizmente, nós ainda estamos escolhendo mal. Não é de agora, né? Vamos lembrar que quando foi levado à presença do público Jesus e Pilatos, Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás por quê? Era mais de acordo com a gente. E hoje, se nós colocamos os políticos errados lá, é porque eles estão mais no nosso perfil do que no perfil do bem e do amor. Então, somente o amor e o bem vão vencer, na política ou fora dela. Muito obrigada, Eduardo. Eu só tenho que agradecer nossos Dominicanos do Amanhã, se você quiser fazer alguma colocação. Não, só quero parabenizar vocês pelo trabalho. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós somos poucos ainda na seara do bem, mas temos que influenciar pessoas. Existe uma teoria de que 20% das pessoas são do bem, 20% estão no mal, não são do mal, estão no mal. 60% dançam de acordo com a música. Então, nosso objetivo é atuar imediatamente nessas pessoas que estão em dúvida, trazê-las para o lado do bem. E com o tempo, essas que ainda estão no mal perceberão que estão no caminho errado e voltarão para Jesus. Muito obrigado. Obrigada a todos.